Pedro, vem aqui, Pedro. Não, tô chegando. Pedro, estou morrendo de dor de cabeça, porque não aguento mais essa confusão no Facebook, uai. É uma história de volta à ditadura, não volta à ditadura. Que confusão é essa? Essa é fácil, eu tenho a solução para você. Eu sou um ótimo historiador e posso fazer você pensar algumas questões sobre isso. Mas como o historiador irá fazer eu entender essa confusão que está rolando no Facebook? Bem, isso é fácil. Eu estou fazendo uma cadeira muito legal com o Matheus Pereira. E nós estamos aprendendo coisas super interessantes sobre os espaços de memória, sobre os conflitos da memória, sobre o problema do espaço virtual e muitas outras coisas. E aí eu posso te ajudar a pensar um pouquinho sobre isso. Não entendi nada. Explica isso para mim direito, Pedro. Tá, vamos lá. Um dos autores que a gente está trabalhando muito na aula é o Pierre Levy, que traz um conceito super interessante sobre o dever do outro. Ou seja, que o campo virtual é muito plural. Ou seja, existem muitas noções de um mesmo objeto. Então, quando você está lá na discussão no Facebook, pode aparecer muitas coisas de pensamentos diferentes. E que isso não é somente uma ilusão. Ou seja, que na verdade o que todo mundo está falando é a opinião de cada um. Mas que isso pode dar muito sentido para a discussão. É o que também discutiria, não sei se você conhece, Michel Foucault, que vai trazer na questão da pós-modernidade o uso da linguagem e de outros objetos que vão discutir essa pluralização. E aí a gente vai pensar propriamente como uma noção de reinventar o mundo a partir das noções. O que também pode ser chamado de técnica ou das instituições complexas, que também ajudam a pensar o tempo presente. Entendeu? Você tá tirando com a minha cara, né, Pedro? Não entendi nada. Mas o que isso explica o fato das pessoas ficarem brigando tanto sobre esse tema? Não faz rodeios, Pedro. Me responde. Tá. Então eu vou usar o texto do Pedro Telles, que ele vai explicar um pouquinho sobre a luta da imagem pela imagem. Ou seja, todo mundo está preocupado, cada um com seu quadro qual. Cada um quer falar aquilo que deseja. E aí fica uma briga danada. Mas é porque está todo mundo querendo dar um de historiador. Todo mundo quer falar do jeito que entende. Todo mundo está dizendo, acho que é o dono da fonte histórica, que pode falar do jeito que quiser. Mas isso não é bem verdade. Mas isso é um conflito muito antigo. Antes a briga era pela palavra. Aquele que mais conseguiu influenciar o outro. Agora, a briga é do conflito da imagem pela imagem, ou seja, tudo aparece tão rápido. Hoje todas as informações estão na internet, aí todo mundo acha que sabe tudo sobre elas. E aí fala, mas no final a gente perde a noção do verdadeiro trabalho. Aquilo que realmente significa a pesquisa histórica, o trabalho do historiador e as próprias relações do processo da prática digital. Mas, Pedro, aonde a ditadura entra nisso? Larga de ser bicudo e me explica logo. Tá bom. Então eu vou usar o nosso magnífico Matheus Pereira, que ele vai falar sobre os espaços de memórias da própria ditadura militar. Ou seja, ele vai utilizar de fontes de discussões de muitos espaços para falar sobre como que a noção de justiça e de negação ou de reinvenção do espaço da ditadura militar aconteceu. Ou seja, você viu lá no Facebook muita gente brigando, fazendo discussão, confusão, uns apoiando, outros negando, uma briga danada. Mas se a gente for pensar direitinho, existe um conceito muito forte que é o conceito de justiça. Ou seja, a partir do momento em que o Estado, que foi que proporcionou toda a confusão da ditadura militar, perdoou os próprios militares, começou a ter um grande problema nas diferentes formas de ver a ditadura militar. E isso causou uma confusão aonde? Lá no mundo digital, porque todo mundo pode opinar no mundo digital. Então esse revisionismo desse projeto de memória sobre a ditadura são exemplos de guerras de memória. Ou seja, são debates públicos que acontecem as violências, ou seja, as opiniões que são sempre debatidas, que determinados e causam esse passado presente, ou seja, um fato passado que é a ditadura militar e as opiniões
questões do público que está no nosso tempo presente, que também impulsionam o futuro, entendeu? Ah, entendi, Pedro. Mas como a gente vai poder resolver esse diálogo, já que temos tantas opiniões diferentes? Ah, essa é uma discussão muito longa, viu? Mas eu vou usar só para a gente finalizar a conversa o Paul Ricoeur, que vai discutir um pouquinho sobre ética e utopia. E ele vai dizer o seguinte, que existe uma coisa muito forte hoje que é o imaginário social, ou seja, que é um exemplo das posições políticas e as noções de ver o mundo de diferentes formas de criação. Então a utopia seria esse nosso desejo, João, de que as coisas deem certo. E a gente vai sempre projetar um futuro melhor, vai sempre procurar fazer tudo o que for dar certo. E isso não deixa de ser de viver uma ideologia. Mas a ideologia, como você sabe, é uma forma de regular a sociedade. Então a ética é uma maneira de fazer a mediação desses dois pontos, que é o fator econômico, o político e o social. Então, em grande medida, esse problema ainda vai existir por muito tempo. Mas o que a gente não pode deixar de pensar é que o imaginário social está para tentar fazer com que a gente consiga estabelecer a noção de ética e utopia de uma maneira mais solidária possível. Nossa, Pedro, valeu mesmo. Nunca mais vou ver o Facebook com os mesmos olhos. Eu tô indo nessa. Minhas coisas. Peraí, Pedro, peraí. Me explica aqui como é que faz pra entrar no curso de História. Como é que eu faço pra conhecer esse maluco do Matheus Pereira? Depois eu te conto.